Meu nome é Castiele Stackflat, sou psicanalista de formação. Trabalho aí com desenvolvimento humano há anos, desde a época de RH até hoje com terapias e pacientes. A primeira vez que você me chamou foi lá no início, quando eu relatei a minha história e você já jogou. Vem contar sua história no programa. Né? E naquele momento a minha perna gelou, porque não era algo que eu queria. Era um desejo, né, de contar para as pessoas, das pessoas entenderem o quanto dá para superar, dá para ter uma vida feliz depois de tudo. Mas gelou minha perna e eu desconversei. Falei, deixa eu desconversar essa daí que não vai rolar. E aí surgiu muitas coisas depois dessa data. Muitas transformações, livro publicado, pessoa sendo ajudada com a minha história. Incentivo de amigos, que eu sou muito grata. E é um dos motivos pelo qual eu tô aqui hoje. Bom, eu nasci na cidade de Bebedouro. Meus pais começaram a ter um relacionamento e na cidade que eu moro hoje, que é Vinhedo, né? E segundo a família, teve algumas confusões envolvendo meu pai. Então, a família da minha avó pediu que meu pai fosse para Bebedouro, onde eles tinham família, para apoiar o meu pai em algumas questões, porque ele precisava sair de Vinhedo. Recentemente, eu descobri que a minha mãe não foi de imediato junto, foi depois. Então, eu acabei nascendo lá. Meus pais começaram uma vida de casal normal, com filho. O que me contam é que a minha mãe sentia muita falta do pai, então voltou para Vinhedo, já grávida do meu irmão comigo, com o intuito de passar um tempo e voltar para Bebedouro. E aí, o meu pai percebeu que a minha mãe não voltava mais e falou, vou para Vinhedo. Chegou em Vinhedo, meu irmão já estava quase para nascer. E aí, o meu avô materno construiu uma casa ali no fundo para os meus pais viverem a vida ali em Vinhedo. Minha mãe não queria voltar para Bebedouro. E aí, o que eu sei da história é que a minha mãe... Assim, minha mãe já veio de uma infância muito difícil, né? Os meus avós tinham algumas complicações e etc. Em algum momento, minha mãe falou, eu quero trabalhar. E aí, o meu pai falou, tá bom, se você quer trabalhar, vai procurar um trabalho e tal. E ela entrou para trabalhar numa empresa. E nessa empresa, ela fez alguns amigos. Então, ela tinha uma necessidade de sair muito. Casou muito jovem, teve filho aos 18. Não teve esse oba-oba, né, de sair. E ela deixava eu e meu irmão com o meu pai. Eu tinha 4, meu irmão 2. E o meu pai cuidava da gente, ela voltava de madrugada, às vezes bêbada. E o que me contam é que meu pai era muito passivo, não falava nada. Em um determinado momento, meu avô, pai da minha mãe, esperando ela chegar de madrugada, falou pra ela, olha, eu não criei filha minha pra deixar marido em casa e sair. E aí, nesse momento, minha mãe era uma pessoa muito difícil, extremamente inteligente, mas muito difícil, não aceitava a opinião de ninguém. Então, eu resolvo isso agora. E aí ela pegou todas as roupas do meu pai, jogou na rua e resolveu. E aí eu começo a me lembrar de algumas situações. Minha avó cuidava da gente, às vezes, para minha mãe sair. Então eu me lembro de ter episódios de eu não querer dormir, porque eu sabia que a minha mãe estava querendo que eu dormisse cedo para ela sair. E isso é uma dor, assim, eu sempre fui muito apegada à minha mãe. E ao longo da história vocês vão entender. Então, assim, era sempre isso. Eu chegava à noite, não importa se fosse segunda, terça ou quarta, minha mãe queria sair, então ela dava um jeito de me fazer dormir cedo. E nessa época eu tava no prezinho, é uma lembrança que eu tenho muito, porque foram várias vezes de a minha mãe chegar e me deixar na escola e voltar pra dormir e me esquecer na escola. Era difícil porque... não vou conseguir falar. É um sentimento de abandono mesmo. De você olhar uma professora e você se sentir totalmente inadequada. A professora com dó, porque era esse o olhar, né? Mas, enfim. Você tinha quantos anos? 4, 5, porque eu tava bem na pré-escola, né? E isso gerava algumas confusões na nossa casa, porque a minha avó brigava, não aceitava. E aí, conforme a gente foi crescendo... a minha mãe começou a levar eu e meu irmão para esses lugares que ela frequentava. Bares, chácaras com traficantes e prostitutas e tudo mais. A minha avó conta que várias vezes ela pediu para a polícia tirar a gente de um bar ou de uma chácara com festa. E a polícia falava, senhora, eu não posso fazer isso, porque ela é a mãe. Porque as crianças estão com a mãe. Enfim. Teve um determinado momento
numa chácara que eu me lembro. Tinha outras crianças junto, né? Filhas de outras pessoas que estavam ali, o que é muito triste, né? Que a gente imagina o quanto as pessoas acham normal levar as crianças em certos ambientes. Mas assim, a minha mãe estava muito bêbada. E eu estava procurando meu irmão no meio da confusão toda, brincando com outras crianças nessa chácara. Óbvio que não estava entendendo exatamente o que estava acontecendo, porque era criança e estava ali brincando. E aí eu entrei no banheiro e eu vi 2 travestis transando. Eu tinha em torno de 7, 8 anos. E isso ficou na minha cabeça por muitos anos. Nesse momento, eu não tenho lembranças de brincar com o meu irmão. É uma lembrança que eu apaguei, assim. Eu sei que eu estive com ele em alguns lugares, que eu brincava, que a gente tinha esse convívio, mas eu não consigo ver o meu irmão nas minhas lembranças. Nessa época, eu tenho lembranças boas da minha mãe, assim, às vezes me buscando na escola e me fazendo dar risada, o pouco que a gente ficava junto. Mas na maioria das vezes, eu com fome, às vezes tentava acordar ela, e ela, como bebeu a noite inteira, não levantava. E aí, às vezes, eu ia para a cozinha e tentava resolver sozinha. E eu não sei se por ter acontecido muita confusão, ela começou a não voltar para casa, deixava com a minha avó. A minha avó entrou na justiça junto com o meu avô contra a própria filha para pegar a guarda minha e do meu irmão, para poder ter autonomia. E o seu pai? Eles estavam separados, né? Eles se separaram. Eu não sei exatamente, nessa época, exatamente o que aconteceu, porque eu sei que eu ia quase todos os finais de semana para casa do meu pai. Só que o meu pai, não sei se entrou em depressão, exatamente o que aconteceu, mas ele começou a usar drogas. Então, eu ia lá pro final de semana, mas ele nunca ficava lá. Ele não dormia lá. Eu ficava sempre com as minhas tias e primas e com a mãe do meu pai, que é muito difícil falar avó. E eu nunca gostei de ir. Nunca gostei. Quando eu fiz 11 anos, eu entendi que eu podia virar pra minha avó e falar, não quero ir mais. O último final de semana que eu fui pra casa do meu pai, eu voltei a pé sozinha, com 11 anos, do centro da cidade até um bairro, mais ou menos uns 30 minutos. E eu falei, eu não quero mais ir. A justiça dá a guarda primeiro pro pai. O meu pai abriu mão. Mas eu nunca perguntei por quê. Mas o contexto dele também não era assim. O nosso convívio ao longo dos anos foi de ausência. Meu pai não foi no meu casamento porque ele usou droga a noite inteira e não conseguiu acordar de manhã para ir no meu casamento. No dia do meu casamento, eu saí do cartório, eu fui até a casa do meu pai e eu virei para ele e falei assim, você não foi no meu casamento. E aí ele virou para mim e falou assim, mas eu tô doente, não consegui, eu tô mal. E a minha vontade naquele momento era falar, não, você não tá doente, você se drogou a noite inteira e você não foi no meu casamento. Mas naquele momento eu não estava preparada para falar isso. E aí a minha avó conseguiu a nossa guarda. E aí a minha mãe sumiu. Como ela tinha perdido a guarda, né? Antes, no processo de guarda em si, a minha mãe chegou a pegar a gente e levar para casa do meu pai. Eu morei por mais ou menos uns 6 meses na casa da família do meu pai. Dito que 7, porque eu lembro que eu fiz metade do ano da primeira série numa escola próxima ali. Tenho 2 tias que eu tenho um amor imenso e o resto só serve para contar história ruim. Eu lembro de uma tia pegar... Eu tinha uma tia que era próxima da minha idade. Então eu entendo que é adolescente, que não entende o que está fazendo. E ela pegou o estojo de maquiagem de uma outra tia e pintou um ursinho de pelúcia que eu tinha. E falou para essa minha outra tia, que era mais velha, que eu tinha mexido nas coisas dela. E a minha tia fez eu comer o estojo de maquiagem e os batons inteiros. Eu odiava. Era terrível. Nunca apanhei, não que eu me lembre. Mas era isso. Ela fez eu comer o estojo inteiro porque ela achou que eu tivesse mexido nas coisas dela. Eu tive várias brigas com a minha avó, porque no decorrer do tempo eu me tornei uma criança que brigava o tempo inteiro, que chamava atenção. E eu tive várias brigas de Natal, de passar Natal lá e abraçar minha avó e pedir perdão no outro Natal de novo, porque era sempre coisas assim. E chegou um momento que eu não queria mais conviver. Era muito difícil ali. E aí a minha avó acaba ganhando a guarda e aí a gente volta para casa da minha avó.
Só que eu não entendo muito bem a história, porque a minha avó conta que a minha tia jogou as nossas coisas no quintal e deixou a gente ali. Não foi meio que a justiça falou, olha, vai ficar com a avó. Então, eu não sei exatamente o contexto do que aconteceu. Não sei se teve alguma confusão. Minha avó evita falar. Esses últimos finais de semana a gente conversou sobre isso e eu descobri algumas coisas novas. Mas a minha avó, ela é muito fechada. Extremamente fechada. Aí era um cara de promessas. Eu vou na sua festinha da escola, eu vou na sua formatura, eu vou em tal lugar. Mas ele nunca aparecia. E eu sempre corria atrás. Quando eu estava mais adolescente, que eu já andava sozinha, às vezes eu estava no centro da cidade, passava na casa dele para ver ele, perguntava como estava. Sempre era eu que ligava. E ele tanto faz, tanto fez. Uma menina extremamente estudiosa, com ótimas notas, mas bocuda. Eu batia a boca com todo mundo, até com os professores. Era o tempo inteiro, querendo falar verdades, porque estava entalado, né? É aquela coisa de você guardar e se calar. Então, eu tenho amigas de infância da escola que a gente brinca até hoje, que eu arranjava confusão e saía correndo. Porque essa era eu na escola. E seu irmão? Bom, eu sei que eu tinha um senso de proteção grande com ele, porque eu lembro de um episódio porque a minha mãe passou a não assumir, né? E num determinado momento, meu irmão tinha mais ou menos 8, eu tinha 10. E ele falou que queria ver a minha mãe. E a gente ficava sozinho em casa, porque a minha avó trabalhava. Então, a gente chegava da escola de manhã e ficava eu e ele. Às vezes, um tio, uma tia. E a minha mãe já não morava ali. E eu ouvi alguém da família falando que a minha mãe morava num lugar que era na divisa da cidade, Vinhedo, Valinhos. E tinha um pesqueiro do Jola ali na linha do trem. Enfim, umas casinhas. E eu peguei o meu irmão e eu fui a pé buscar a minha mãe. Eu bati de porta em porta. Eu perguntei se alguém sabia onde estava a minha mãe. Não achamos a minha mãe. Umas 2 semanas depois, a minha mãe apareceu, porque alguém falou para ela que a gente tinha ido lá. Minha avó nem sabia que eu tinha feito isso. Então, ela aparecia assim, esporadicamente. E eu senti uma falta avassaladora. Quando eu fiz 11, eu conheci a religião que hoje eu sigo. Que eu não imaginava o que eu ia passar. Porque quando você está numa religião que as pessoas vivem uma falsa vida perfeita, a filha da prostituta, a filha da mulher que assassinou alguém, ela não é ninguém, né? Eu fui muito, muito desmerecida na igreja, principalmente na minha adolescência. Com 11 para 12, meu avô me chama para conversar e fala: sua mãe foi presa, porque ela matou um homem. Em vez de eu ficar triste, foi a melhor notícia que eu tinha recebido. Porque na minha cabeça, eu pensei, vou ter a minha mãe. Eu vou poder visitar a minha mãe. Ela vai parar de beber, ela vai ficar um tempo lá, e aí ela vai sair e vai ficar tudo bem. E aí eu fui algumas vezes com a minha avó visitar a minha mãe, e era o sonho, assim. Eu não estava ligando se eu tinha que passar por guarda, se alguém tinha que olhar o que tinha dentro da minha calça. Para mim era o parque de diversão, eu ia ver a minha mãe, eu ia ficar um tempo com ela. E assim, foi 1 ano que a minha mãe ficou presa, que foi muito, muito feliz para mim, porque a gente se correspondia por carta, toda vez que eu ia visitar, a gente conversava muito. Minha mãe era uma mulher muito inteligente, me fazia rir muito. E a minha mãe, eu amava ela, enfim. E quando ela saiu, era Natal, 24 de dezembro. E eu não sabia que ela ia sair. Ela chegou em casa e eu estava deitada. Ela só me deu um beijo na testa e falou tchau. E aí ela não voltou mais por um bom tempo. E a vida seguiu. Eu continuei indo para a igreja com as minhas dificuldades. A minha avó é uma pessoa de uma religião diferente da minha, então muitas vezes eu fui sozinha, depois com o meu tio. Nós somos os únicos da mesma religião. Sofri muitas questões na igreja, por ser a menina sozinha, né? E não entendia naquela época que era abuso. Não entendia. Quando eu tinha 14, eu voltei de um acampamento da igreja. Minha mãe estava sentada no sofá.
E ela não levantou para me dar um beijo, achei estranho, fui até ela e ela falou assim: olha, a mamãe não pode mais andar, eu tô com um problema de saúde gravíssimo. Não posso mais andar. Não senti nenhum pingo de tristeza. Foi a maior alegria da minha vida e os melhores 2 anos que eu passei com a minha mãe. Porque ela não bebia, ela não saía de casa. E toda vez que ela batia a boca dizendo que ela ia voltar a andar, o meu coração apertava porque eu não queria. Eu preferia ela numa cadeira de rodas. Eu ia para a escola e eu dava um jeito de sempre achar livros na biblioteca que tivesse 2 iguais. Porque a minha mãe gostava muito de ler. Então eu sempre queria ler junto, eu queria estar junto. E ela voltou a andar, Camila. E nos primeiros meses, assim, que ela começou a andar com muleta, eu lembro que eu fui na locadora pegar um filme para assistir com ela. E quando eu cheguei, eu vi ela no espelho. E eu sabia que ela ia sair. E que ela não ia voltar. Que ela ia voltar para a vida que ela tinha. Para a bagunça, para o álcool, para a prostituição, para os homens. E eu já estava mais madura, né? Com 14 anos, não era um sofrimento assim tão aparente, mas eu senti. Só que dessa vez, ela não sustentou. Ela começou a beber num nível absurdo. Ela já tinha AIDS na época. E ela começou a dormir na rua e às vezes eu tinha que pegar ela na praça e levar para casa. E eu via minha avó orando para levar a minha mãe, porque a gente estava sofrendo demais. E a única coisa que eu pedia era que ela precisava ir embora mesmo, porque a gente não estava aguentando, sabe? Às vezes eu saía da escola e eu fingia que não conhecia ela por vergonha. E depois eu ficava com um remorso absurdo. E, enfim, minha avó orava muito para minha mãe morrer em casa. É uma das coisas que eu ouço a minha avó falar até hoje. Que ela queria que a minha mãe morresse em casa e não na rua, não na praça. E aí, no dia que ela faleceu, eu tinha 16 anos. Eu saí porque eu ia fazer uma entrevista de emprego. E aí a minha avó falou pra mim: olha, sua mãe tá doente, ela tá tossindo muito. E ela tinha AIDS, mas ela não tomava os remédios. E ela tinha crise de bronquite. E aí, nesse dia, eu até falei pra minha avó: não, eu não posso falar com ela agora. Eu tenho que fazer a entrevista de trabalho. E aí, quando eu voltei, ela já tinha falecido. Não vou dizer que eu chorei bastante, mas foi um alívio. Foi um alívio. Foi uma questão... Pra mim foi fácil. De novo, uma coisa ruim foi fácil. E passou bastante tempo disso. Eu casei no mesmo ano e tive filhos. Meu casamento não foi o mais fácil do mundo. Porque Aonde você conheceu? depois a gente se reencontrou em alguns momentos e acabou rolando. Complicado. Isso é complicado de falar, né? A gente ficou casado por 10 anos. Tivemos 2 filhos. Quando a gente se separou, teve briga de guarda. Muita alienação parental. Eu não sei se dá para eu falar aqui, porque envolve as crianças, né? Parte do meu pai, eu não lembro de nada. Tem uma questão que não seria me envolvendo. Eu lembro mais dos abusos da avó, das tias. Eu tinha medo de dormir na casa, porque minhas tias ficavam contando histórias de terror quando a gente era pequenininho. E meu pai nunca estava lá. Nessa questão de abuso, não. Mas eu sempre tive muito medo de homem. No sentido assim, eu deitava na rede com meu avô materno. É um cara que é a minha vida. Mas eu deitava na rede com ele e eu me sentia incomodada. Eu dormia na mesma cama que meu pai e eu me sentia incomodada. Eu tinha essa noção muito cedo, com 9 anos de idade. E eu sempre achei que alguma coisa aconteceu, não comigo. Nunca pensei comigo. Aconteceu comigo. Sempre era o meu irmão, alguma coisa que eu vi. Eu tinha muito essa lembrança do que eu vi na festa com a minha mãe. Então, eu sempre puxava para esse lado. Então, não, na casa do meu pai, não. A minha avó, ela fazia com os recursos que ela tem, porque minha avó é uma pessoa maravilhosa. Mas ela tem dificuldade de dar amor. Pela história dela também, que não é fácil. Então, ela provia a comida, a roupa, o que eu queria estudar, o que eu queria fazer, né?
É a maneira que ela aprendeu. E realmente eu sou muito grata, porque se eu falasse, vó, eu quero fazer um curso tal que custa 10 mil reais, ela ia dar um jeito, Camila. Eu me apeguei nos estudos. Eu não sei quando eu tive essa noção de que isso me salvaria de alguma forma. E eu comecei a estudar sem parar. Que é uma dor também, porque quando eu me divorciei, o meu ex-marido usou isso contra mim, pro meu filho mais velho, dizendo que eu não era boa mãe, que eu só pensava em dinheiro e trabalho. E ele não trabalhava. Eu via um acolhimento que não era real. Sabe quando a gente se envolve com alguém que fala muito e você se ilude com aquilo, e aí você fica extremamente apaixonada e você só vai e acha que aquilo você está recebendo amor, e não é de fato amor, porque a gente sabe que tem a ver com ações. O que eu conhecia era o que meu pai deu. Então eu me relacionei com parceiros que falavam muito e faziam pouco. Literalmente pouco, ou nada. E às vezes faziam coisas piores que eu não conseguia enxergar e permitia que fizessem comigo. Porque eu estava acostumada com aquilo. Eu estava acostumada com a tia me fazendo engolir a maquiagem, com o meu pai que mentia e com a minha mãe que sumia. A gente começou a vida com um apartamento próprio, carro próprio, ajuda da família. Tinha tudo para dar certo, né? Mas é difícil, porque eu não quero falar da pessoa, né? Da vida da pessoa. É um casamento muito conturbado, porque como eu queria estudar muito, evoluir muito, e eu tinha uma ambição, porque na minha cabeça eu tinha que cuidar dos meus filhos. Eu tinha um pavor de ser como a minha mãe. Isso me moveu em muita coisa da minha vida. Então, quando eu engravidei, e eu tinha a mesma idade que a minha mãe engravidou, eu surtei. Um ano depois que a minha mãe faleceu, o Eduardo estava nascendo. Não ter a minha mãe lá me surtou. E 2 dias antes, o meu avô paterno tinha falecido e tinha me chamado para pedir perdão, tipo, dias antes de eu internar. Eu não entendo até hoje, porque eu nunca tive questões com ele. O meu avô paterno era um senhor que ficava no sofá, dormia de dia e ficava acordado à noite. Quando eu ia lá, e às vezes não tinha ninguém para cuidar, porque meu pai não ficava lá, eu ficava no sofá, sentada, assistindo TV com ele. Ele nem conversava. Ele fingia que não escutava para não falar com as pessoas. Eu não tenho nenhuma lembrança ruim dele. A única coisa que eu sei é que, por a minha mãe ser negra, ele xingava muito de macaca, coisas assim. E era uma coisa bem pesada, pelo que me falam. E ele xingava a gente também, mas eu nunca entendi que aquilo era ruim. Tipo, ai, macaquinha. Ai, pretinha. Ai, não sei o quê. Dele, não. Eu achava ruim da Tereza. Dela, eu sentia mesmo uma ruindade. Dele, não. Então, eu tava grávida do Eduardo, meu pai me ligou e falou, olha, seu avô tá muito doente e tal, ele quer falar com você. E eu fui, ele deu um beijo na minha barriga, abençoou o neném, pediu perdão. E eu fui embora para casa. Para mim, não teve um significado de nada aquilo. Então, quando eu tive o Eduardo, muitas coisas na minha cabeça estavam acontecendo. Então, eu tive depressão pós-parto. Eu lembro, assim, de ter muito síndrome do pânico. Pânico o tempo inteiro. Eu achava que eu ia morrer o tempo inteiro. Às vezes, eu ia parar em pronto-socorro com o coração acelerado. Eu falo que o meu ex-marido teve tato para lidar com isso e depois usou isso contra mim. Eu sentia um apego pelos meus filhos desesperador, porque eu não queria ser como a minha mãe, então eu precisava ser melhor, e ao mesmo tempo eu precisava trabalhar, eu precisava ganhar dinheiro, eu precisava fazer acontecer. Aí, quando a gente se divorciou, ele usou tudo contra mim. Então, ele contou pro Eduardo que eu tive depressão pós-parto. Então, e assim, foi momentos diferentes. Quando ele era pequenininho, eu estava estudando demais, trabalhando demais. Quando o Otávio nasceu, eu já não estava nessa pegada. Só que o pai usou isso para virar pro Eduardo e falar, sua mãe se importa mais com o Otávio, porque ela é mais presente pro Otávio. E isso não é verdade. Nunca foi verdade. E o meu filho entende isso. Ele escolheu morar com o pai. Eu passei muita coisa quando a gente estava numa briga de guarda. Muita manipulação. Pesada. E eu tive que abrir mão do meu filho, porque eu poderia perder a guarda dele pela manipulação. Teve um dia que eu não aguentei mais. E eu falei, você quer ir para casa do seu pai? Então tá bom. E aí eu levei ele para casa do pai e fiz um acordo com o pai. As pessoas acham que eu abandonei o meu filho, e não foi isso. Foi uma necessidade mesmo. Enfim, ele foi morar com o pai. E
E aí depois o pai acabou se mudando para uma cidade longe sem me falar. Muitas coisas aconteceram nesse processo, né? E aí meu filho tinha 15 para 16 quando eles se mudaram. E ele falou: mãe, se você for na justiça contra o meu pai, eu nunca mais falo com você. Então eu engoli a dor do Otávio de não ter mais o pai perto. E a dor do meu filho de estar longe e saber que abri mão de pensão. Eu não queria confusão, só que sempre tinha confusão. Não importa o que eu fizesse, eu sempre estava errada. Se eu tirasse o celular do meu filho, ele virava para o meu filho e falava que eu estava sendo abusiva com o meu filho, porque eu não podia tirar o celular dele, que eu não respeitava a liberdade dele. Enfim, foi uma situação bem difícil. E quando eu me separei dele, no ano de 2017, foi quando minha vida virou de ponta cabeça no sentido das crianças. Eu conheci uma pessoa que eu me apaixonei perdidamente. Eu achei que a minha vida ia mudar ali. Ele era o príncipe encantado no cavalo branco. Até eu começar a viver na pele, porque, querendo ou não, o meu ex-marido não era tão parecido com o meu pai. Ele só não usava drogas, mas ele prometia tudo. E não fazia nada. E não fazia nada. Era coisas assim bizarras que eu passei no relacionamento, de manipulação, de mentira, de negligência. E eu saía do relacionamento várias vezes e ele corria atrás e fazia declarações e eu voltava de novo. Mais ou menos em 2019 para 2020, eu comecei a estudar psicanálise. E aí eu comecei a me deparar de uma forma diferente com esse meu comportamento de por que eu tô aceitando isso? E aí fui para a infância, trabalhei algumas coisas, mas surtei. A psicanálise, assim, mexeu muito, sabe? E aí, em 2021, conheci a PNL, que é a programação neurolinguística, para quem não sabe. E aí, comecei a trabalhar algumas outras coisas. E ainda dentro desse relacionamento, chegou um ponto que eu sabia que eu estava num relacionamento tóxico, abusivo. Eu sabia que ele não ia mudar, mas eu não conseguia sair. Eu falava para todas as pessoas: eu não sou viciada em álcool como a minha mãe, não sou viciada em drogas como meu pai, mas eu sou viciada num relacionamento abusivo. E eu não conseguia sair. Não conseguia. Fui muito julgada na igreja por isso. Ele é da igreja. A igreja é um pouco machista. Pouco. Pouco. Eu amo o evangelho, eu amo Jesus Cristo. Mas o que a igreja faz com as pessoas não é só comigo. Eu ia falar alguma coisa que estava acontecendo, eu era errada. Porque afinal eu sou a filha da prostituta e do drogado. E ele não, ele era o filho da família perfeitinha, da mãe mais amorosa do mundo, do pai que era bispo. Muito julgada na igreja. Coisas bem graves aconteceram dentro desse relacionamento. E quando eu engravidei, eu ouvi coisas de: você acabou com a minha vida. Quando eu perdi o bebê, ele entrou em contato comigo e começou a chorar, como se fosse uma criança. Ai, nossa, enfim, falou um monte de coisa, como se estivesse doendo a perda do bebê. Eu entrei em depressão, passei por algumas questões. Eu estava no mundo corporativo, trabalhava na área de RH, já não atendia como psicanalista há bastante tempo, uns 3 anos mais ou menos, porque eu atendi na época da supervisão e eu não quis seguir a carreira de psicanalista. E aí, nessa época, entrei em depressão, um monte de coisa aconteceu, saí da empresa, fiquei desempregada, tive um burnout na última empresa que eu trabalhei por abuso. Eu já sabia que eu vivia um relacionamento tóxico com ele e com outras pessoas, porque eu sempre aceitava as migalhas que as pessoas davam. Para mim era normal, eu sempre aguentava demais. E, enfim, entrei num casulo nos últimos anos. Sabia que eu não podia voltar para a empresa mais. Eu não presenciei, mas eu tive que lidar com uma questão de estupro dentro de uma empresa que eu trabalhei, de uma forma machista. E aí eu fui para uma outra empresa, onde a diretora xingava as vendedoras de prostituta. E eu fui ficando, porque para mim era normal aceitar aquilo. Eu tinha um pensamento de: nossa, mas eu preciso do emprego. Até um dia que eu entrei na empresa, eu era PJ, então eu não tinha o vínculo empregatício, mas eu precisava cumprir horário. E quem chegava 5, 10 minutos atrasada era humilhado numa reunião onde estava todo mundo vendo. Eu entrei com o meu carro e eu olhei no relógio do carro e eu falei: eu estou atrasada, hoje eu vou ser humilhada. E eu bati o meu carro. E aí eu não consegui mais sair de dentro do carro.
desesperada, com medo de perder o trabalho, ao mesmo tempo eu não consegui sair. A diretora da empresa pediu para a advogada ir até o estacionamento para falar comigo. Eu liguei para um amigo meu advogado e eu falei, me ajuda, pelo amor de Deus, porque eu não sei o que fazer. E aí ele falou assim, Cachiere, vai para um hospital para comprovar que você tá em pânico, depois a gente vê o que faz. E aí a diretora pegou, a advogada pegou o telefone e deu para eu falar com a diretora. E ela me xingou, obviamente. E aí eu fui para o hospital e aí ele mandou um e-mail, ele conseguiu convencer ela de pagar a minha nota, de encerrar o contrato. E eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Porque eu não queria voltar para o mundo corporativo, eu não tinha saúde para isso. E eu precisava sustentar a casa, porque afinal de contas não tem pensão, né? E tinha uma criança de 10 anos comigo. Aí eu decidi, vou voltar para a psicanálise. Comecei a estudar sem parar. E nesse estudar sem parar, e no meu mundo, quietinha, sumi das redes sociais, eu tinha 18 mil seguidores no Instagram. Em 2024, eu excluí um por um. Eu descobri um episódio da minha vida, que eu não gostaria de comentar aqui. Tive a lembrança do que aconteceu, foi bem complicado. Pessoas da minha família falaram, isso é coisa da sua cabeça. E eu perdi a minha identidade. Então, no ano de 2024, eu peguei uma tesoura, olhando pro espelho, cortei meu cabelo aqui. Pintei de preto, tava loira, pintei de preto. Não resolveu. Cortei. Não queria falar com ninguém. Excluí um monte de vídeo, excluí foto, deixei de falar com amigos. Achei que eu nunca ia voltar ao normal. Perdi a minha identidade, não sabia quem eu era. Então, isso também já veio junto com a questão de não aguentar mais o mundo corporativo, de ter que lidar com algumas coisas. E aí eu falei, vou voltar para terapia. E eu comecei a passar por terapia, né? Para lidar com todas essas coisas. Muito mais consciente agora do que tinha acontecido e do efeito que foi toda a minha jornada. Uma das maiores dores da minha vida, que eu demorei anos para verbalizar, era não ter pai e mãe. Não ter referência de pai e mãe. Várias situações da vida a gente tem que ter a referência. E isso sempre foi uma dor gigante. E aí eu comecei a verbalizar essa dor na terapia. A terapia me ajudou muito com muitas coisas, com a perda do bebê, com outras questões. E eu fui melhorando, mas ainda com medo do mundo corporativo. E aí eu lembrei que eu tinha um livro parado na gaveta de quando eu terminei a psicanálise e decidi voltar a escrever. A maneira que eu lidei com tudo isso e transformei em alguma coisa tá no livro. E foi o momento que eu entendi que, na verdade, desde a adolescência, a maneira de lidar com os problemas, a maneira de ficar feliz com a minha mãe presa, a maneira de ficar feliz com ela numa cadeira de rodas, a maneira de ficar feliz porque ela faleceu, me salvou. Então, no final, essa maneira que eu não sei de onde eu tirei, de ver um outro lado das coisas, me trouxe a oportunidade de me olhar naquele momento que eu estava mais consciente de mim. E eu comecei a escrever sem parar, publiquei o livro. Primeira vez que eu me posicionei com o meu pai, nós ficamos 2 anos sem se falar. Eu fui falar com meu pai quando ele faleceu. Que aí, minha tia me ligou e falou, estou te avisando que seu pai está internado, mas a sua avó não quer que você saiba. Eu tive um relacionamento próximo com meu pai, próximo entre aspas, assim, depois que eu me casei, porque eu trazia o meu pai para próximo. Eu queria que o meu filho tivesse o que eu não tive. Então, eu aproximei o meu filho dos avós paternos, eu aproximei o meu filho do meu pai. Eu via o meu pai como um coitado na maioria das vezes. E o meu irmão, eu tive que cortar a relação com o meu irmão porque eu sofria muito. O meu pai apresentou o crack para o meu irmão quando ele tinha 12 anos de idade. Mas porque seu irmão só quer saber de usar droga, não quer se internar. Na minha cabeça, eu pensava que escolha ele teve. O pai dele era o herói da vida dele. E uma das brigas que eu tive com meu pai me ligou, um dia eu já era casada, era à noite, e ele falou assim, seu irmão tá querendo me matar, seu irmão tá brigando comigo. E eu saía da minha casa, eu deixava os meus filhos, eu ia lá para conversar com meu pai, tava o meu irmão e o meu pai drogados. E o meu irmão gritava coisas. Meu pai me ligou e pediu para eu ir socorrer a briga. A segunda vez que isso aconteceu, meu pai queria ir na delegacia fazer um boletim de ocorrência contra o meu irmão, porque o meu irmão tentou agredir o meu pai. E nesse dia foi a primeira vez que eu verbalizei pro meu pai e falei, você apresentou a droga para ele. Você acabou com a vida dele. Meses depois disso, a minha avó materna, ela tem uma tendência a defender
os homens da família. Então ela sempre falou muito bem do meu pai e muito mal da minha mãe. Eu sei que tinha alguma rincha da minha mãe com a própria mãe dela e eu não sei o porquê. Minha mãe era muito apegada ao meu avô. Então a minha avó sempre falou muito bem do meu pai. E num determinado momento ela convida o meu pai para almoçar e nós estávamos todos entre família. Surgiu um assunto do meu pai falar muito bem da mãe dele. Eu já era casada, já tinha um filho. E naquele almoço, eu virei pra ele e falei assim, por que você defende tanto a sua mãe? Olha tudo que a sua mãe fez comigo quando eu era criança. E ele começou a defender sem parar a minha avó, a mãe dele. E eu comecei a jogar anos na cara dele. Você foi um drogado, você não cuidou de mim, você não me deu atenção, você fez isso pro meu irmão, nananana. E eu acusei ele dele ter feito alguma coisa com o meu irmão. Ele falou, você tá louca, eu não fiz isso. E ele começa a chorar e aí... que tem os seus vícios, mas cuida da própria vida. Quando meu pai faleceu, aí 2 anos depois dessa briga, eu parei de falar com meu pai, 2 anos depois dessa briga, para falar a verdade, meses antes do meu pai falecer, eu perdi uma tia extremamente querida num acidente de moto, que foi no ano que eu me divorciei, no ano que aconteceu um monte de coisa. E aí a minha avó chama o meu pai para ir lá, meu pai acho que foi para dar as condolências para minha avó, e aí eu estava lá. E foi quando meu pai conheceu o meu segundo filho, porque a gente não tinha contato, nós não conversávamos. Meses depois, eu soube que meu pai estava internado e eu fui no hospital. Quando eu cheguei no hospital, a mãe estava lá tentando pedir para o médico para acompanhar o meu pai. Eu não sei que tipo de relação a Teresa tinha com meu pai. Era esquisito. Porque ela era uma mãe... A vida inteira ela foi separada do meu avô. O meu avô morava numa casa com todos os filhos e ela morava numa outra casa que era 2 ruas para baixo, sozinha, porque ela teve um filho fora do casamento, mas o meu pai estava sempre lá. Era sempre o meu pai. E aí o médico fala para eu entrar. E ela começa a fazer um escândalo, falando, por que você vai deixar ela entrar? Eu sou a mãe. E o médico vira para ela e fala, ela é a filha. Ela começou a fazer um escândalo. A minha tia teve... Ela é a filha. E eu entrei. Quando eu entro no hospital, o meu pai estava falando da vida. Ele começou a contar a vida dele inteira, de como ele conheceu minha mãe, do meu avô, da adolescência. E isso a gente ficou conversando das 10 da noite até as 6 da manhã. Na minha cabeça eu já pensei, o que meu pai tem é sério, porque médico nenhum ia deixar eu acompanhar pelo SUS, num quarto compartilhado. Um homem menos de 60 anos. E a gente ficou conversando, quando deu 6 horas da manhã, ele começou a falar, sua mãe tá me esperando, meu pai tá me esperando. E eu falava, o que você tá falando? Aí quando eu vi, ele tava delirando em febre, infecção altíssima. E aí não liberaram meu pai, voltei para casa, dormi. A minha tia, que é uma das pessoas que eu ainda tenho contato, são 2 tias minhas por parte de pai, revezavam ali comigo alguma situação. Aí meu pai foi entubado. Quando meu pai foi entubado, meu irmão morava na casa dele. A Teresa não morava lá, porque ela era separada do meu avô. Meu pai morava no andar de cima e outras tias minhas no andar de baixo. A Teresa começou a revirar a casa do meu pai e expulsar o meu irmão da casa. Nessa época, eu não sentia tanta dor, mas eu brigava e defendia o que eu achava que era certo. A confusão foi tão grande, Camila, que meu irmão foi preso, porque ele tinha plantação de maconha. Na delegacia, a Teresa falou no meu ouvido, me xingando de negrinha. O delegado não fez nada, porque ela era uma pobre senhora de 80 e poucos anos, e eu lembro que a enfermeira pediu para eu entrar, e como ele era usuário de droga, a anestesia não pegava. Então, às vezes, eles demoravam muito para o meu pai ficar quieto. E a gente entrou e ela falou, olha, não faz muito barulho. E o meu irmão do meu lado, com muita luta, fiz ele se despedir, porque no velório da minha mãe ele sumiu. Ele tinha 14 anos, ele desapareceu, ninguém sabia onde ele estava. No sofrimento dele quando minha mãe morreu. Ele guardou tanto que ele foi chorar meses depois. E tudo o que acontecia com meu irmão, eu sofria demais. Eu fui parar de sofrer quando eu entendi que eu tinha uma vida e que ele não queria escolher a internação. E que eu precisava me desvincular. Mas ele, consciente, nega. Porque quando ele falou isso, ele estava drogado. Só que em 2 vezes de momentos diferentes. Então, isso é uma coisa que me pega. Meu pai negou, obviamente. E aí, foi isso, assim. Foi uma confusão absurda. Tiramos o meu irmão da cadeia. E aí, por um período, eu e a minha avó materna acompanhamos. Meu irmão foi morar com ela, porque ele teve que sair da casa. E a gente falou pra ele, você precisa se internar. Eu fui atrás de clínica, a gente vai dar um jeito. Minha avó fazendo de tudo pra ajudar. Porque, como eu falei, a minha avó não sabe dar amor, mas ela se preocupa. Eu acho que
eu era o excesso do que eu não tive. Só que tem um detalhe. Hoje eu sou uma pessoa que sei receber e dar amor direito. Antes não era necessidade, era falta. Era colocar os meus filhos numa redoma com medo de ser taxada como a minha mãe e eles não entenderem que eu amo ele e sufocar. Era aceitar relacionamentos abusivos porque eu precisava ser aceita e ser vista. Nesses últimos meses, muita introspecção, fiquei muito dentro de mim, mesmo assim. Eu mergulhei em estudar mecânica quântica, física quântica, PNL, psicanálise, e eu comecei a atender pacientes vítimas de abuso psicológico e abuso físico. Mudou completamente a minha vida e eu comecei a ter essa necessidade de fazer isso. E era uma coisa que às vezes eu corria, eu falava, eu não quero lidar com isso. Eu não quero lidar com o abuso de ninguém, nem de criança, de nada. Eu não consigo ver notícia ruim. E aí eu me desvinculei de vocês exatamente por isso. Eu não queria ver notícia ruim. Só que chegava. Ah, você pode atender fulana tá passando por isso. Ciclana. E aí começou a virar propósito, mas é como se a terapia, eu tratando uma pessoa, ao mesmo tempo eu me curava de algumas coisas. O intuito de eu estar contando a minha história aqui é porque 99% dos casos na clínica tem a ver com a infância. As pessoas têm a tendência a se fazer de vítimas porque elas não sabem que elas podem ter uma vida diferente daquilo. Antes de eu publicar o meu segundo livro, eu estava fazendo a diagramação, revisão, e eu gravei um vídeo que eu não sei se vou ter coragem de postar. Mas eu comecei a chorar vendo o meu livro, o segundo livro, porque é uma liberdade tão grande quando você entende que você merece ser feliz, independente do que aconteceu. Independente das suas perdas. Você merece, você pode. Sair da situação de vítima é fazer a pessoa entender que o que aconteceu com ela aconteceu de verdade e que dói, mas não pode definir a vida dela. Então, a pessoa mais feliz do mundo com todos os problemas que acontecem na minha vida. Eu sou feliz com Deus, eu sou feliz com os meus amigos, eu sou grata porque nessa jornada, o que eu tive de amigos para me curar e me salvar, você não faz ideia. Não faz ideia. Assim, é Deus cuidando de mim em cada pessoa. É surreal. Eu já tive dias de não estar bem mesmo, de estar chorando sozinha, falando, Jesus, me ajuda. E uma pessoa improvável me ligar. Hoje, eu postei um story. Eu estava muito nervosa para vir para cá. E uma pessoa que não fala comigo há meses me mandou uma mensagem. É um amigo escritor. E ele mandou um texto 1h30 da manhã que eu fui ler de manhã. E esse texto lindo que ele escreveu, ele compartilhou, não porque ele escreveu para mim, mas falou de mim. Era tipo, vai porque você deu conta. Então, quando eu vejo as pessoas sofrendo por uma infância e ficar presa ali, sabe, sai daí porque é bonito a vida. Não é só desgraça. Perder pessoas dói. A gente sabe o tanto de crime que acontece, você fala isso todo dia. Mas a pessoa tem que ter propósito. Não é fácil, eu vejo que as pessoas têm essa dificuldade. E a terapia ajuda muito mesmo, de verdade. Mas é um processo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Acho que eu dei esse exemplo para você essa semana falando de uma pessoa. Você perde um filho de uma maneira absurdamente trágica. Você sente culpa de deixar ir. Você sente culpa de não brigar por aquilo. Como que a pessoa sai do vitimismo com culpa? Nossa, se eu não falar mais sobre isso, se eu não postar uma foto dela todos os dias, ela vai achar que eu esqueci dela. Então você tem que ensinar que a pessoa pode estar ali com aquela perda que vai doer para sempre, mas que a vida tem um propósito. Que ela pode ser feliz, que ela pode ter outros filhos se quiser. Apavorada. Literalmente apavorada, eu quase desisti. Eu quase desisti, porque tem, né, muita crença de julgamento, né? Ah, é a filha da prostituta, é a não sei o quê. Então, quando eu penso que as pessoas vão ouvir a minha história, eu penso na adolescente. Eu passei momentos na igreja de chegar na frente de um líder com 16 anos e contar uma coisa. E ele falar, você está mentindo. Eu sei pelo Espírito Santo que você está mentindo. O vídeo da pastora que eu postei, eu fui convencida a postar aquele vídeo. Porque... Entenda que hoje eu sou uma pessoa super feliz. O livro que eu publiquei essa semana, que é Como Perder Amigos e Irritar Pessoas, ele vai falar muito disso, de como você muda, se posiciona, e quem não quer aceitar o que você está se posicionando, tchau. A verdade de viver tá ali.
E depois que eu aprendi a me posicionar sem medo do que a igreja vai pensar, e escrever o que eu queria escrever, e aceitei que esses casos viessem para que eu cuidasse, parasse de fugir do que eu entendo que veio para mim porque é um propósito, coisas começaram a acontecer. Hoje eu tô numa rádio, falando de saúde mental, contando as histórias das pessoas. Eu nunca imaginei que eu ia contar uma história de crime no meu programa de rádio. Então, assim, muita mudança boa. Eu sou feliz por isso, eu sou grata. As pessoas não entendem quando eu falo. Eu não tenho mágoa dos meus pais, não tenho. Eu tenho dor de falta. Eu não tive pai e mãe. Essa dor dói. Dói ainda. Mesmo eu com 36 anos, dói. Mas eu não tenho raiva. A minha mãe passou por coisas na infância que não foi justa. E eu sei que a minha mãe era muito difícil. Se ela não tivesse falecido e estivesse viva hoje, talvez a minha vida seria muito mais difícil. Talvez eu teria passado por coisas que eu não precisava passar. E não tenho raiva e eu sou grata por quem eu sou hoje, ao ponto de agradecer o que eu passei. E eu queria pegar várias pacientes que eu tenho, a criancinha delas, e falar, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, usa tudo isso a seu favor, porque vai ficar. É sobre isso. Que a gente acha a resposta para tudo. Não existe uma resposta. A pessoa só consegue transmutar uma dor quando ela sai do papel de vítima. Quando ela entende que aconteceu, alguém fez aquilo com ela. Mas só ela pode sair daquele ambiente. Só ela pode sair daquela situação. Quando você sai do papel de vítima, você costuma perder amigos e irritar pessoas. Porque as pessoas passam a mão na nossa cabeça, às vezes por uma coisa que não é boa para nós, porque é confortável para elas ter você como vítima. É confortável. A partir do momento que eu mudo, que eu me posiciono e falo, eu sou capaz de ser feliz na minha vida, de conquistar as minhas coisas, não sou vítima dos meus pais. Não mais. Eu fui quando eu era criança, agora quem manda aqui sou eu. Agora eu sou capaz de receber amor, eu sou capaz de dar amor. Quando eu faço isso, as pessoas que apoiavam e passavam a mão na minha cabeça, elas começam a me ver como um espelho. Ela vira pra você e fala assim, cara, se ela saiu disso, e agora? Eu vou ter que sair também. Então a pessoa prefere te repelir. Porque a partir do momento que você tá num círculo, cara, e você é vítima, a pessoa tem permissão pra ser vítima também. É aquilo que você falou, tô com dor de cabeça. Ah, eu também. Quando você se posiciona diferente, você acabou de ser um espelho pra ignorância e o que ela tá fazendo com a própria vida. Análise. A gente faz uma análise livre, é uma escuta livre. Então o paciente traz as questões dele, dificilmente a gente questiona. Às vezes sai um bater de frente ali. Né? Não vou falar que é sempre, mas a gente tá ali para escutar. O que ele fala é um material pra gente analisar coisas que ele não consegue ver. A nossa função ali é trazer perguntas para que ele possa reconhecer os padrões dele. Você não tem a ver com psicanálise, que a gente falou de frequência ali, né? É. Nos últimos 2 anos eu venho estudando física quântica e mecânica quântica fielmente. Mudou completamente a minha vida com relação à frequência. E eu gostaria de encerrar além do texto que eu recebi hoje às 1h30 da manhã. Porque é de uma pessoa que não tem ideia do que eu tô passando, de onde eu ia vir hoje e do que eu estava pensando ontem. Eu pensei o tempo todo, gente, eu não posso falar da minha história. As pessoas vão me julgar. Eu acho que eu tô fazendo alguma coisa errada. Eu fiz uma oração 3 horas da manhã. Orei mesmo e eu falei, gente, eu preciso ter certeza que eu tô fazendo o que é certo. Que eu não vou desmoronar a minha carreira, a minha vida, os meus filhos e tudo. Você é normal, as pessoas fazem isso. Não é melhor, às vezes, ser assim do que a pessoa que tá lá na igreja falando que você tá mentindo pelo Espírito Santo? Na época que eu fiquei fora da igreja. Cristo me carregou muitas vezes da minha vida. E hoje ele fez isso quando eu recebi essa mensagem às 1h30 da manhã. Lembrando que eu recebi esse texto de uma pessoa que não sabe nada do que tá acontecendo na minha vida e que eu não converso há muito tempo. E ele me mandou o seguinte, o nome do texto dele é O Brilho da Essência Viva. Ai, não quero chorar. Há algo nas luzes ao redor que revela a tua história. Não apenas o brilho, mas o rastro de quem aprendeu a caminhar. Teu olhar descansa com calma de quem conhece o próprio peso. Uma paz que não vem do silêncio, mas da vida bem vivida. É como a natureza que se molda sem pressa, um mistério que não precisa de explicação para florescer. Tua força transborda como o sol que aquece a pele sem esforço, apenas sendo a luz que guia o próprio caminho. Teus olhos são portais para que o mundo muito real exista a esperança e não é a ilusão, mas a âncora que te mantém firme. Em cada sorriso, o tempo não conta anos, mas verdades. A alma vibra na liberdade de ser finalmente quem você é.
Teu jardim interno aprendeu a brotar no seu próprio tempo, fazendo do afeto um lugar de chegada e de permanência. Que esse brilho te acompanhe por todos os horizontes com a coragem de quem abraça a própria essência e floresce. Para mim foi a resposta de que eu tinha que estar aqui.